Mário Filho, e você pode nos acompanhar ao vivo pelo Facebook, tá? Eu convido você para nós termos um tempo de oração. Convido você para a gente orar. Vamos falar com Deus. Deus e Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, querido, justo, verdadeiro e santo Senhor da glória, Deus eterno, de poder, de maravilha, Deus de transformação, Deus de multiplicação, Deus de boa vontade, Deus de santa vontade, que faz aquilo que quer fazer. Nós não mudamos a vontade do Senhor. E nós te agradecemos também por isso, porque podemos confiar que a tua vontade é boa, santa, agradável e perfeita. Senhor, mais um dia nós temos pela frente. Pedimos que o Senhor nos fortaleça neste dia, que o Senhor nos dê da tua infinita graça, que o Senhor nos mostre o caminho que devemos seguir, a maneira, a forma que devemos adotar para este dia. Pedimos, ó Pai, a tua compaixão, a tua misericórdia. Pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê a tua santa instrução e nos ajude. Nós queremos todos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O assunto que vamos abordar hoje é um daqueles assuntos chamados de assuntos pesados, né? Então, nos ajude a sermos fiéis à tua palavra. Não temos nenhuma preocupação em transformar o assunto em leve, mas em ser fiéis à tua palavra. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para quem está me acompanhando pelo Facebook, viu que eu acabei de tomar um golinho de café aqui, né? Quem estará nos vendo num futuro aí pelo YouTube também viu que eu tomei o meu último golinho de café. E eu estou na luta aqui com o meu aparelho de rádio, que hoje não está pegando, mas eu sei que a rádio está no ar, né? Então vamos aí trabalhar. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos e irmãs. O assunto é pesado, o assunto é duro. Tem gente que não gosta, a maioria, aliás, não gosta, né? A maioria gosta mas a gente tem que pregar a Bíblia inteira do jeito que ela foi escrita, né? E hoje é o dia de falarmos do juízo de Deus. Juízo de Deus. As pessoas gostam de dizer que Deus é amor, né? E é verdade, claro que é amor. Verdade, olha. Deus é amor mesmo, mas o amor de Deus leva o Senhor Deus a praticar o juízo dele. E nós não estamos aqui para apresentar um ensino bíblico superficial, nem romântico, né? Estamos aqui para trazer a palavra de Deus.
Então Deus é amor, e o amor de Deus foi mostrado a cada um de nós em Cristo Jesus. O amor de Deus se manifestou em Cristo. Quando Ele envia o seu Filho, Ele manifesta todo o seu amor. É isso que quer dizer Deus é amor, porque enviou Jesus Cristo. Tá? Não se iluda. Não se iluda. Então, eu quero que você conheça quero que você conheça um pouco mais a respeito do juízo de Deus. E para isso eu quero convidar você a você abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 16. Eu vou ler o versículo 18. Apocalipse, capítulo 16, versículo 18. Para a gente começar a falar do juízo de Deus. Eu já vou dizer para você, é aterrorizante quando a gente começa a se envolver neste assunto. Então, se você tem a Bíblia, abra, leia comigo Apocalipse, capítulo 16, versículo 18. Tem muita gente que nos ouve dirigindo, caminhando, van, ônibus, né? Carro. Muitas pessoas não podem ler a Bíblia no momento que nós estamos lendo aqui. Mas tudo bem. Ouça, eu vou ler. E a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Apocalipse 16, 18. Olha só o que está escrito. Está falando do 7º flagelo. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Meu irmão, minha irmã, é claro que nós vamos falar de um tempo em que a igreja não estará mais sobre a terra, né? Mas você tem parentes, eu tenho, por exemplo, parentes que não se convertem. E você deve ter também, né? Você luta e parece que as pessoas não querem a conversão. O que a gente pode fazer? Não podemos fazer nada. Não podemos obrigar ninguém, né? Então a Bíblia fala sobre como Deus vai derramar sobre a terra o seu juízo. Este Deus aí que muitas pessoas gostam de dizer, Deus é amor, Deus, claro que Deus é amor, é óbvio. Deus é amor, Deus é justiça. Tudo isso já foi colocado ao nosso dispor em Cristo Jesus. E você vai lendo a Bíblia, você encontra lá estrelas caindo do céu, por exemplo, algumas frases da Bíblia, lua se tornando em sangue, grandes terremotos. Será que a gente vai entender isso de maneira literal? Será que é do jeito que está escrito mesmo?
ou são aquelas figuras, aquelas licenças poéticas de quem escreve. É chamada linguagem hiperbólica. Linguagem hiperbólica. Né? Tem gente que acha que tudo que está no livro do Apocalipse são metáforas, são linguagens hiperbólicas. Não. Então, a maneira adequada da gente entender o livro do Apocalipse é a gente voltar um pouquinho aqui na Bíblia. Eu vou voltar. E nós vamos ler a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. O interessante é você ler dos versículos 5 até o 7. Eu, por uma questão de tempo, vou ler só o versículo 7, que nos vai dar capacidade para entender o livro do Apocalipse e nos mostrar como a gente deve entender este livro. 2 Pedro 3, 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Muito bem. Quem é que controla o universo? Né? Vez por outra a gente ouve aí um astrofísico dizendo: olha, tem um meteorito que vai passar do lado da Terra, não sei quantos quilômetros da Terra. Olha, estamos inventando um escudo para proteger a Terra disso, daquilo outro. Olha, inventamos uma bomba que, se algum meteorito for atingir a Terra, a gente só manda essa bomba aqui para o espaço, essa bomba vai... Existem filmes até assim, né? Vai destruir o meteorito e a Terra não vai ser destruída. Eu quero dizer para vocês que o que mantém a Terra, o que mantém o universo, é a palavra de Deus. Não é um sistema protetor, não são foguetes com bombas. O que mantém a Terra até o dia que Deus quiser é a palavra de Deus. E isto a própria Bíblia nos ensina. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, em Hebreus capítulo 1, versículo 3 e também capítulo 11, versículo 3. Deus sustenta a terra através da sua palavra. Não pense você que Deus se mexe para fazer as coisas, que Deus sai correndo daqui e vai fazer uma coisa lá. Deus é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Espírito não anda. A maneira de um espírito se locomover, porque só anda quem tem pernas, é diferente da maneira como um ser humano se locomove. Deus mantém tudo através do seu desejo, da sua palavra. Tudo. E este juízo catastrófico que a Bíblia anuncia, né? A Bíblia diz aqui que haverá um terremoto como nunca houve desde que há gente sobre a terra.
E o juízo mais catastrófico que Deus lançou sobre a terra, até hoje, foi o dilúvio, nos dias de Noé. Porque o dilúvio alterou de maneira radical a geografia do planeta Terra. Então, o que a gente observa é que o juízo de Deus tem um padrão, porque tudo em Deus tem padrão. Deus é perfeito. Deus não muda de opinião. Ah, não, agora eu vou fazer tal coisa. Ah, não, olha lá, ele está orando, olha que bonitinho, olha que bonzinho, eles estão lá no monte, então agora eu vou fazer tal coisa. Não é assim que funciona. Isso é infantilidade, crer que seja dessa forma, né? Você vê que os juízos de Deus, lendo a Bíblia, meditando, aprendendo, estudando a Bíblia, tem o padrão de sempre vir subitamente. Não tem aviso. Você leia a Bíblia. O juízo de Deus, ele vem quando menos se espera. A gente tem um exemplo disso em Gênesis capítulo 7, versículo 11. Um segundo padrão do juízo de Deus é que ele sempre vem depois de um período de muita graça. Depois de muito derramadas coisas santas da graça, acontece um juízo de Deus. Dá uma lidinha em Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 8. O juízo de Deus, quando ele vem sobre a terra e os seus habitantes, ele transforma a terra de maneira que nunca havia sido feito. Então tem um padrão, tá vendo? Dá uma olhada em Gênesis capítulo 6, versículo 17. Deus é tão perfeito, e a gente vai usar aqui um padrão de perfeição humano para falar da perfeição de Deus, né? É óbvio que eu vou usar esse termo para você entender. Deus é infinitamente superior a isso que eu vou falar. Mas Deus é tão preciso, tão eficiente como é um cirurgião. Morre quem quer. Acontece do jeito e da maneira que Deus quer. É a precisão de Deus. Você vai encontrar isso na Bíblia, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 5 ao 9. E quando vem o juízo de Deus, mexe com tudo aquilo que a gente conhece. Mexe com a geografia da terra. Montanhas se transformam em planícies, planícies se transformam em mares, mares se transformam em montanhas, muda tudo aquilo que a gente conhece. Dá uma lidinha em Ezequiel 1:28 e Apocalipse capítulo 4, versículo 3. E quando a gente vai ler o Velho Testamento, a gente começa a observar o padrão de Deus, o padrão do juízo de Deus na história de Israel, né? Você vê as 10 pragas, fenômenos específicos, as pragas do Egito. Olha como é preciso, é cirúrgico. Só atingiam os egípcios, não atingiam os judeus. A coluna de fogo
que foi visível entre o céu e a terra, que era o anjo do grande Senhor, do grande Deus, o anjo de Yahvé, em Êxodo capítulo 3, versículo 23, Êxodo capítulo 13, versículo 21, a travessia do Mar Vermelho. Quem foi que atravessou o Mar Vermelho? Só os judeus, os hebreus, né? Os movimentos lunares e solares que cessaram lá em Josué, capítulo 10, versículos do 11 ao 14. Então, eu estou falando tudo isso para você ver o padrão do juízo de Deus. E é interessante como as pessoas são superficiais. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, eu estou chamando a sua atenção. As pessoas, quando leem a Bíblia, elas ficam só na superfície ali, elas não dão um mergulhozinho para querer saber mais. Quando Davi reinou, houve uma praga de 72 horas que matou apenas hebreus. Deus, ele faz do jeito que ele quer. As coisas acontecem exatamente do jeito que ele quer. É só, leia lá, segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículos do 10 ao 25. E leia também primeiro das Crônicas, capítulo 21, versículos do 9 ao 27. Para você ver a precisão de Deus, como Deus é perfeito. Então, quando você lê aqui, por exemplo, de relâmpagos, trovões, vozes, e não adianta essas pessoas virem com essa papagaiada, né? Olha, manda um áudio, um vídeo de que não sei que lugar estavam ouvindo vozes que vinham do céu. Conversa mole, não acredite nessas coisas. Porque as coisas de Deus vão acontecer, as vozes não serão ouvidas agora. Este terremoto aqui, esses trovões, esses relâmpagos, fora da normalidade, não está falando esses relâmpagos que a gente vê, não. Isso tudo são coisas fora da normalidade. Isto vai acontecer, não é hoje. É num dia preciso. É no 7º flagelo. Então as pessoas são enganadas porque não conhecem a Bíblia. Se impressionam com coisas. Olha, não sei aonde. Eu vivo recebendo essa. Vocês vão me perdoar esses termos, às vezes, grosseiros que eu uso. Mas é para você entender mesmo. Essas porcarias que mandam para a gente, esses vídeos, esses áudios. Olha, no céu apareceu. Olha, para de falar bobagem. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. As pessoas que não leem a Bíblia e não buscam o entendimento daquilo que leram, né, são as pessoas que são presas fáceis dos falsos, dos hipócritas, dos falsos mestres. Olha quantas mulheres foram vítimas de assédio sexual, de estupro, desse que está preso aí, lá de Goiânia, lá. Mais de 600 mulheres. Por quê? As pessoas não leem a Bíblia, as pessoas seguem falsos mestres. Isso que, falso mestre não é só o sujeito que abre uma igreja completamente ignorante de Bíblia, sabe nada,
e começa a anunciar que tem cura, que tem milagre, que tem isso, que tem aquilo, e começa a pregar a palavra lá do jeito dele. Não é só isso que é um falso mestre. Um falso mestre é um João de Deus. Outros tantos curandeiros que existem Brasil afora, mundo afora. Isso é um falso mestre. Não é só o sujeito que se autodenomina crente e tem uma igreja. Também é um falso mestre. Mas o falso mestre, ele age em todos os lugares, em todas as camadas sociais. Olha quantos anos esse homem levou para ser desmascarado. Quantas pessoas, até de fora do país, personalidades do mundo político, artístico, foram lá se tratar com esse homem. Se tratar o quê? Por quê? Porque não leem a Bíblia. Porque querem entender a Bíblia à sua maneira, ou a maneira que um falso mestre ensinou para elas. Esses dias aqui, eu não sei que dia que foi isso, eu liguei a televisão, um dia tarde, eu estava aqui, deve ter sido um feriado, alguma coisa, eu estava aqui, liguei a televisão e tinha lá uma sensitiva falando isso, aquilo outro, enganando as pessoas. E depois falava do salmo isso, salmo aquilo, anjo isso, anjo aquilo. E as pessoas gostam de ouvir. Isso é uma mentirosa, isso é uma hipócrita, isso é uma falsa, que diz que sente espírito, vê espírito, tem arrepio. As pessoas não leem a Bíblia, não buscam a Deus, elas querem buscar a falsidade e farão parte do juízo de Deus. Isso não sou eu que estou julgando, isso já está julgado. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer o rádio evangélico, sei lá, 18 anos mais ou menos, o rádio evangélico, o rádio cristão, algumas pessoas se levantaram dizendo: quem ele pensa que ele é para ficar julgando as pessoas? Eu ouvi isso várias vezes. Até que um dia eu falei: gente, eu não estou julgando ninguém, eu estou lendo a sentença. Quem faz isso já está julgado pela Bíblia. E quem diz que o julga, porque também não lê a Bíblia, pode ser eu. E era um pastor isso, pastor aquilo. Não estou julgando você, eu estou lendo a sentença. Eu estou lendo a sentença. Não sou eu que julguei. Eu só sou aquele cara lá, em alguns júris tem, outros é o próprio juiz que lê. O cara que lê a sentença. E eu tenho que me cuidar para não ser condenado também. Porque uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje é não pecar. Você sabe, você que está me ouvindo, você que é crente verdadeiro, você que é um cristão verdadeiro, você sabe que é difícil não pecar. Porque pecado não é só trair a mulher, trair o marido. Não, pecado é muita coisa que a gente não quer fazer e faz. Não quer falar e fala. Às vezes num momento de explosão. Porque nós somos pessoas com alma. Nós somos pessoas com reações. Nós somos pessoas com sentimentos, que alguns falam assim, que corre sangue. Não, a pessoa está dizendo o quê? É o sentimento. Então cada um tem uma maneira, um caráter. Então é muito difícil não pecar.
Então, este padrão do juízo de Deus é uma característica inerente do governo de Deus, como está explicado na Bíblia. Você está entendendo o que eu estou falando? Por favor, estes versículos bíblicos que eu sempre estou citando aqui, é para você ler, é para você consultar, para você entender melhor e para confirmar o que eu estou falando. Então eu estou falando agora que o padrão do juízo de Deus é uma das características do próprio governo de Deus. E você vai ler isso em Levítico 26 e Deuteronômio 28. O juízo de Deus nada mais é, trocando em miúdos agora, a resposta de Deus, a resposta bíblica para o mal, para o problema do mal. Porque a questão da queda do homem lá no Éden não fica restrita a Israel, mas é para toda. A queda afetou todas as nações. E o juízo de Deus será para a nação judaica, mas também para todas as nações. Por causa disso que existem as profecias bíblicas, né? Porque ainda está cheio de profeta por aí, fazendo profetadas, né? Que são trazendo essas profecias. Ó, Deus mandou te dizer que o seu cativeiro acabou. Mentiroso, falso, hipócrita, salafrário, mentira. Deus não mandou você dizer nada. Está querendo é se exibir. Está querendo é ser alvo das atenções, quando o alvo seria Jesus Cristo. Né? Então, profecia, na verdade, é profecia bíblica. Isso é verdadeira profecia. Qualquer profecia que não seja bíblica é falsa. Olha, estou vendo aqui que você vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Mentira, você não está vendo nada. A pessoa pode até, no futuro, ser um grande pregador, mas não porque você viu, não porque você falou. Porque essas profecias são menos que o estrume de um cavalo. Esses falsos profetas que ficam aí anunciando falsas profecias, porque, vamos entender mais uma vez, toda profecia que não é bíblica é falsa, né? E se você é desses, você está me ouvindo aí pelo rádio, né? E você é desses que fica anunciando profecia, eu quero dizer que você é um falso profeta, porque profecia é bíblica. E isso que você fala vale menos do que o estrume de um cavalo. Mas como vale? Porque o estrume do cavalo, se eu misturar com terra, esta terra fica extremamente fértil, porque é adubo. E o que você fala nem para isso serve, porque você é mentiroso, porque profecia é só bíblica. E a profecia é sobre acontecimentos futuros ou sobre juízos futuros de Deus. Isaías capítulo 10, versículo 26. Zacarias capítulo 14, versículos do 4 ao 8. Eu não tenho nenhum receio em chamar essa gente de mentirosa. Principalmente, né, se é mulher. Porque mulher nem pregar pode. Mulher nem pregar pode. Isso não é humário, não é machismo, não. Isso é Bíblia. Ah, mas lá na minha igreja tem uma pastora. Falsa. Mas como que você vem falar que é falsa? Me mostra na Bíblia uma só pastora.
Me mostra na Bíblia uma só pregadora, uma só. Me mostra Jesus levantando uma só apóstola. E aí eu começo a pregar sobre a mulher ser pastora, ser apóstola, ser episcopisa, porque eles matam o português. O português é uma língua linda quando bem falada, né? Eles chamam a episcopisa de bispa. Quer dizer, erros assim terríveis, erros da língua, não sabem nem a própria língua, como é que vai pregar? E ainda dá um cargo desse para uma mulher. É antibíblico. Acabou. O juízo de Deus virá sobre estas mulheres que se levantam como pregadoras. Não, você é retrógrado, você é machista. Não, não sou nada disso, não. Radical era Jesus Cristo, eu não. Quem sou eu? Mas se você acha aí uma apóstola, uma presbítera, acha, uma episcopisa, erroneamente chamada de bispa, acha uma pastora, é só achar a Bíblia, manda aí para mim, olha, lá em tal lugar na Bíblia está falando de pastora, olha, por favor, não faça como fez há um tempo atrás, quando eu falei isso, a mulher, uma irmã mandou lá, era uma pastora de ovelha. Oh, por favor, estou falando pastora no sentido de guiar os irmãos que compõem a igreja, né? Não é pastora de ovelhas, né? Por favor, porque aí mostra a ignorância elevada a 70ª, 100ª, milésima nona potência, né? Então, quando a gente abre o Novo Testamento, a gente vê que o Novo Testamento continua com a mesma visão do Antigo Testamento com referência ao padrão de Deus. Não mudou. Não mudou. Vai acontecer um juízo profético, juízo físico. Quando eu falo físico, eu falo geográfico, sem precedentes, acompanhado por teofanias. O que é teofanias? É o aparecimento do nosso Senhor como anjo, né? É um aparecimento divino. É uma visão divina. Como eu citei aqui, o anjo de Yahvé, que era o próprio Yahvé. Yahvé é o nome de Deus, né? São as letras YHWH, se não me falha a memória. Se não me falha a memória. Posso estar com a memória ruim e falando errado. Aí você confirma e vê o certo. Porque o judeu não fala o nome de Deus, né? Com medo de usar o nome de Deus em vão. O que eu creio que falta muito nas igrejas denominacionais hoje. Eles usam o nome de Deus em vão, usam a Bíblia. Aliás, amanhã, eu quero convidar você, amanhã, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, eu quero convidar você, está aqui pronto, eu quero trazer uma pregação, lá da chamada da meia-noite. Eu quero trazer o significado atual do evangélico. O que é evangélico? Você vai ficar horrorizado. Você vai falar, meu Deus do céu. Amanhã, viu? Não perca. Não perca. E sexta-feira nós temos
a programação de perguntas e respostas, né? Então eu estava falando das teofanias, que você vai encontrar lá em Mateus 24, versículos 29 e 30, e vai encontrar aqui também, ó, onde nós acabamos de ler, né? Vozes, Apocalipse 16, 18, entendeu? É uma teofania. Então, o mesmo fogo, a mesma fumaça, o mesmo granizo, trovão, praga, terremoto, dos juízos do Antigo Testamento aparecerão novamente aqui em Apocalipse 16, 18. É o padrão de Deus. Então, isso não é exagero, isso não é metáfora, né? Isso não é linguagem hiperbólica ou figura de linguagem. Não, isto é o que vai acontecer mesmo, porque isso já aconteceu. E é o fim do programa divino para separar o bem do mal por toda a criação. Vai separar aquilo que é bem e aquilo que é mal. E Deus tem os seus padrões para fazer isso. Deus tem a sua maneira de fazer. E não se esqueça que num determinado lugar da Bíblia, né, diz que o joio cresce junto com o trigo. Não cresce separado, cresce no mesmo campo, na mesma plantação. Assim, só para você entender, né? Tem um pezinho de trigo aqui e tem um joio aqui do lado. Só quem conhece muito que vai saber o que é trigo e o que é joio. Mas o Senhor Deus diz que o juízo começará pela sua própria casa. Então por que eu estou trazendo hoje o padrão do juízo de Deus e amanhã eu vou trazer o que acontece com os evangélicos hoje? Falei que você vai ficar horrorizado. Por que eu estou trazendo a sequência? Exatamente porque o padrão de Deus anuncia que o juízo de Deus começa pela casa dele. E você vai analisar tudo que foi dito hoje, vai juntar com aquilo que será dito amanhã e você vai fazer uma autoanálise. Você vai se olhar no espelho e vai falar, pera um pouco, eu preciso mudar. Ou eu deixo de ser cristão, paro de correr atrás do vento, ou eu vou ser um cristão verdadeiro. Ou eu vou ser um cristão temente a Deus, que não vai seguir falsos mestres, falsas igrejas, falsas denominações, falsos tudo. Vou seguir a Deus, vou seguir a Bíblia. Por causa disso que eu estou trazendo hoje o padrão do juízo e amanhã o significado atual do evangélico. É para mexer com você mesmo. É para dar um chacoalhão em você, para você falar, opa, eu faço parte desse grupo aí. Eu gosto disso daqui. Por quê? O padrão do juízo de Deus não muda. E Deus vai começar a chacoalhar, no momento que ele achar que ele deve, ele vai começar a separar o joio do trigo e vai começar na plantação de trigo. Aonde é a plantação de trigo? É no meio cristão. Você está me entendendo, irmão, irmã em Cristo? Estou falando isso para o seu bem e para o meu bem também. E acabou o nosso tempo.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós buscamos, Senhor, a Tua ajuda para entendermos esse padrão do juízo, termos o temor do Senhor no coração. Se estamos errados, queremos nos acertar com o Senhor, buscar o Teu perdão. Perdoa-me, Senhor. Buscar o derramar da Tua graça e da Tua compaixão. Ajuda-nos, Senhor, a vermos coisas, a ouvirmos coisas que não estamos ouvindo nem vendo, estamos sendo enganados, porque estamos ouvindo e vendo aquilo que queremos. Fala conosco, Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda forma de mentira, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Sustenta-nos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Esta, Senhor, é a minha oração, com ações de graças, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.